Vamos então ao quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde, claro, como sempre, consultando a Bíblia, né? Porque o nosso pastor só responde consultando a Bíblia. E a primeira pergunta de hoje é a seguinte, pastor Natanael Rinaldi, prezados ouvintes, irmãos, amigos, o que é modalismo e que igrejas adotam esse tipo de doutrina sobre Deus, pastor Natanael? O modalismo é uma doutrina que ensina que não existe trindade e que Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas, mas apenas uma pessoa com três modos de agir. Daí a palavra modalismo. Provém dessa palavra modos, dizendo então que há uma só pessoa na divindade, mas ela se manifesta de modos diferentes. E afirmo então que a única pessoa da divindade é Jesus. De modo que quando a Bíblia menciona o nome do Pai, está apenas se referindo à natureza divina de Jesus. Quando surge a palavra Filho, refere-se apenas à natureza humana de Jesus. Nesse modo de pensar, Jesus não existia como Filho antes da sua encarnação. E quando se pronuncia como Espírito Santo, tal situação se dá depois da ascensão de Jesus. Então, essa é uma posição contrária à Bíblia Sagrada. Três modos de uma só pessoa ser. E o pastor poderia apresentar algum tipo de refutação a essa crença, digamos crença mesmo, né, que nega a trindade e ensina o unicismo? Realmente, sim. É só observar a ocasião que Jesus, antes de iniciar seu ministério público, foi o batismo de João Batista. Quando então batizou-se no Rio Jordão pelo próprio João, e Mateus, o primeiro evangelho, registra no capítulo 3, do verso 1 em diante, até o versículo 17, ele revela como se deu o batismo de Jesus. E diz o texto bíblico: e naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então observe bem, meu prezado ouvinte, essa descrição bíblica a respeito do nascimento de Jesus. E aí temos três observações que queremos apresentar aos nossos ouvintes para mostrar a impropriedade desse sistema religioso conhecido como modismo, ou uma modalidade única de apenas três
de uma pessoa apresentar-se como três pessoas distintas. Primeira coisa, quando Jesus saiu das águas, ouviu-se uma voz do céu. Quando o Pai então declarava: "Este é meu Filho amado em quem me comprazo." Uma pergunta que se faz: quem é a pessoa que falava do céu se Jesus é o próprio Pai? Quem? É uma pergunta natural. Se ouviu-se uma voz partida do céu e Jesus estava saindo das águas, pelo menos duas pessoas existem aí. Uma que estava saindo, que era Jesus, e ao Pai, que por sua vez estava aprovando aquele ato: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Então aí está essa colocação. Segundo, veio do céu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre Jesus, como a segunda pessoa da Trindade, sendo o Espírito Santo distinto e uma pessoa que na forma corpórea de uma pomba apresentou-se a Jesus. E por fim, o próprio Jesus saindo das águas. E agora perguntamos: quem pode negar a doutrina da Trindade e falar de três modos de uma só pessoa existir? É claro que este ensino modal, o modalismo, está fora da Bíblia Sagrada. Sem dúvida que está fora da Bíblia Sagrada. Muito bem. E eu pergunto aqui ao pastor o seguinte: como se explica que pastores responsáveis pelas suas igrejas aqui na Baixada Santista convide o conjunto musical Voz da Verdade? Porque até onde a gente sabe, esse conjunto Voz da Verdade, ele é de uma igreja unicista, né, pastor? Essa Voz da Verdade é a igreja a qual ele pertence. Então, mesmo sabendo que esse conjunto não pertence a uma igreja verdadeira, né? Mas é uma seita. Na verdade, tudo que não é bíblico, tudo que não está na Bíblia, toda doutrina, né, vira uma seita. Então, como é que se explica isso, então? Que pastores, não sei se a palavra correta transgride essa informação e acaba convidando esse conjunto aí que pratica essa seita. É verdade que esse conjunto, segundo dizem, canta muito bem, e principalmente a mocidade que infelizmente não conhece Bíblia, porque só quer saber de música, saber de cântico. Quando se fala de estudar a Bíblia, a mocidade foge. Eu não sei como é que estão em graus de estudos superiores, até já fazendo cursos superiores, mas dentro da Bíblia Sagrada é um analfabetismo que envergonha. Não sabe nada. Não sabe achar uma passagem bíblica, não sabe emitir uma doutrina bíblica, porque toda a dedicação dos jovens, geralmente, nas igrejas, é ligada à música, a hinos, e talvez, então, esses pastores que recebem em suas igrejas esse conjunto, como também podem receber outros de ensinos conflitantes, eles são pessoas que não têm uma cultura bíblica no campo da apologia. Não tem cultura no campo da apologia, nem sabe o que significa esta palavra. E esta palavra significa defesa da fé. Mas nunca se dedicaram e ficam naquele conceito de Gamaliel: vamos deixar as seitas. Se for da parte de Deus, Deus vai fechar. Mas se não for, então elas se acabam por si mesmas. Ora, nós aqui no Brasil vivemos numa influência de seitas que descem todas dos Estados Unidos.
Da mesma forma de pensar que Gamaliel deu um conselho muito bom no momento em que as autoridades judaicas queriam perseguir os apóstolos por causa de pregar o nome de Jesus, ele deu um conselho oportuno: olha, deixa esse povo. Se este povo for de Deus, vocês vão ser achados lutando contra Deus. Mas se for dos homens, vai desaparecer. Então nós teríamos hoje que admitir: Espiritismo é verdade, TJ é verdade, o Adventismo é verdade, Mormonismo é verdade, e outras seitas estranhas que existem aqui no Brasil, que nós até desconhecemos, seriam todas verdades porque estão progredindo. Quem pode negar? E por que está acontecendo isso? Por causa da nossa omissão. Pastores que não têm conhecimento nenhum, não dão palestra para a sua própria igreja a respeito desses assuntos, e a igreja não conhece nada, fala com o pastor, convida o grupo tal e musical, e está essa situação. Então nós temos que ter cuidado, porque evangeliza-se para amanhã os evangelizados caírem no engodo das seitas. Dói-me o coração quando recebo um e-mail de pessoa que era, por exemplo, da maior igreja do Brasil, Assembleia de Deus, em determinados estados do Brasil, que hoje estão numa seita, estão vomitando aquilo tudo que aprenderam e fazendo pouco caso até do lugar onde estiveram por alguns tempos, quando aceitaram Jesus como Salvador. Isso é triste. Para um obreiro que ama as ovelhas, que não quer que nenhuma delas, unicamente nenhuma, se perca, ele sente tristeza no seu coração quando ocorre isso, como tomamos conhecimento através da internet. Tá aí, jovem. A igreja não é só louvor. Pastor, está aqui uma admoestação pessoal aqui do pastor a todos os jovens, né? A igreja não é só louvor, mas eu tenho certeza que os nossos jovens aqui estão também em comunhão, em oração. Eu, particularmente, pessoalmente, também tenho visto nossos jovens aqui em bastante oração. E o pastor também conta que quando ele era pastor de outra igreja, um pastor também comentou com ele: Natanael, os adventistas são nossos irmãos, não quero que fale deles. Não é isso mesmo, pastor? Você vê que ignorância, né, pastor? Porque não conhece a doutrina. Só que acontecia o seguinte: quando surgia um elemento de seita, ele dizia para mim: Natanael, isso é com você. E ela tirava a mão como pastor, presidente da igreja. Aí lembrava do Natanael. Agora é Natanael, é com você. Uma certa ocasião estávamos lá no culto e durante o culto veio uma nota para ser falado ao pastor, avisando que um grupo de pessoas estavam ali e queriam pedir oportunidade para fazer uma apresentação dos seus livros. Ora, uma entidade herética chegar num templo, mandar um emissário na pessoa do diácono da igreja, dizer ao pastor que queria pedir oportunidade para falar à igreja. É muito atrevimento. E eu peguei o cartão que indicava o grupo religioso, sabia que eles eram seita desse grupo que nós estamos aqui analisando modalismo. E eu disse para o pastor, então: não temos tempo, não vamos dar tempo para esse grupo, não vamos aceitar que ele tenha oportunidade de falar aqui em nossa igreja para contaminar. E depois eles pediam que um representante da igreja mesma ficasse responsável pela literatura que eles iam deixar para ser vendida entre os irmãos. É muita,
como se diz? Atrevimento? Atrevimento para usar isso como uma igreja organizada. Por que acontece isso? Acontece porque eles têm conhecimento dessa abertura. Agora, vai pregar numa seita. Permite para que entre e você seja apresentado. Não vai acontecer, porque não permite. Isso é experiência pessoal. Muito bem. Seguindo então aqui a linha da pergunta do modalismo, unicismo, em relação a louvores e posicionamento de alguns pastores, a pergunta aqui, mas hoje já não é tempo de os pastores responsáveis por grandes igrejas terem cursos sobre apologética para evitar que seus membros abandonem suas igrejas e se filiem a seitas, convidando pessoas estranhas a entrar em suas casas sob o pretexto de lhe ensinar a Bíblia, quando na verdade estão transmitindo seus ensinos por livros já preparados para criticar a doutrina que mantemos ortodoxamente, pastor Natanael? É uma pergunta. Ora, eu tenho tido o desprazer de ouvir pessoas, membros de igreja, que dizem assim: eu sou crente há tantos anos, nunca recebi a visita de um pastor. Agora chegam pessoas estranhas na minha casa e me oferecem um estudo da Bíblia na minha própria casa, falando deste modo como se estivessem recebendo uma grande bênção de Deus. Vai estudar a Bíblia na própria casa por pessoas estranhas e critica o pastor porque disse nunca veio na minha casa para me dar um estudo da Bíblia Sagrada. É o que se observa de ignorância da parte dos nossos irmãos com respeito à atividade de grupos religiosos que divergem de nós no entendimento da Bíblia Sagrada, sem a perspectiva de salvação que nós encontramos na Bíblia Sagrada, como Jesus disse em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ora, a palavra Evangelho significa boas novas. O que encerra a pregação do Evangelho? Qual é a mensagem central dessa pregação de envolvimento com a ordem de Jesus de Marcos 16, 15 e 16? Pregar o Evangelho. A palavra Evangelho, que dissemos significa boas novas, deve-se entender que a mensagem que deve ser levada ao mundo é aquela mesma mensagem acerca da qual o apóstolo Paulo dizia que ele levava a palavra da cruz. Chegou à igreja de Corinto e ele pôde dizer: não vinha a vós com sabedoria humana, porque ele tinha suficiente conhecimento humano, estudar aos pés de Gamaliel, mas ele me dizia: nada me propus saber entre vós, senão a respeito de Jesus Cristo e esse crucificado. Qual é a doutrina, então? Ele ensinava, 1 Coríntios 15, versículo 3, primeiro, Cristo morreu por nossos pecados. O que quer dizer essa sentença? Dois motivos que se devem considerar. Primeiro, o fato histórico. Jesus não é uma figura inventada. É uma pessoa que viveu neste mundo. Tanto prova disso que o nosso calendário se baseia na data do seu nascimento. Somos tidos em duas esferas, antes de Cristo e depois de Cristo. Logo, é uma pessoa histórica na realidade. E essa pessoa histórica morreu. E morreu em que situação?
numa cruz. Por que numa cruz? Porque diz o escritor então Paulo, ele morreu por nós, é o nosso substituto. Logo quando nós lemos na Bíblia, em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos, a pergunta que se levanta é como é que Jesus pôde salvar-nos, pecadores que somos? Primeiro, morreu por nós. A morte de Cristo foi uma morte vicária. Vicária é aquela pessoa que toma o lugar do outro para sofrer em seu lugar. E ainda, segundo, é uma morte expiatória. Está no livro de 1 Pedro 2:23, levando ele em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados vivamos para a justiça. Isso é o evangelho que nós pregamos. Seguindo o que Paulo declarou, foi sepultado. Sim, Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Era um homem eminente nos seus dias, discípulo de Jesus, mas ocultamente por causa das autoridades religiosas que proibiam qualquer de eminência ser crente em Jesus, recebê-lo como Messias. Ele pediu a Pilatos o corpo de Jesus, foi concedida autorização. Antes de iniciar o sábado, o corpo de Jesus estava lá dentro do túmulo cedido por José de Arimateia. Quando as mulheres foram no domingo de manhã para levar especiarias para colocar sobre o corpo de Jesus, ficaram surpresas, a porta do túmulo aberta. Entraram no túmulo, porque tinha lugar para caminhar dentro do túmulo, era uma coisa de gente rica. Quando aparecem dois varões e dizem para ela, o que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos procurando Jesus o Nazareno. Ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Não se lembram que ele dizia para vocês que ia encontrar vocês na Galileia? Testemunho de dois anjos em forma humana que deram o recado àquelas mulheres. Quando apareceu aos seus discípulos, eles pensaram que era um espírito. Jesus mostrou suas mãos, seus pés, o sinal dos cravos estava lá para indicar que realmente ele morrera e estava ressuscitado corporalmente, repito, corporalmente, num corpo glorificado que vai ser para todos nós também, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 20. A nossa cidade está nos céus, onde aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. Então Jesus ressuscitou dos mortos, foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Na sua ascensão, em corpo glorificado para o céu, ele foi visto por toda a multidão de pessoas que o acompanharam. E dois anjos disseram, quando Jesus chegou a uma nuvem que o encobriu, eles desceram e disseram para os discípulos, esse Jesus que foi arrebatado, que seguiu agora para o céu, ele voltará da mesma maneira que ele subiu. E aí está então a ressurreição dos mortos como doutrina fundamental das Escrituras Sagradas. E é o que nós estamos fazendo. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo no céu, sentado à direita de Deus, intercede por nós, concluiu a obra da redenção na cruz, quando ele declarou, tudo está consumado. A obra para a qual ele veio buscar e salvar os pecadores, ele concluiu. Essa é a mensagem bíblica do Evangelho, que você precisa ouvir, que precisa aceitar para poder ter salvação. Cuidado, então, com estudos da Bíblia na sua casa, que você, na verdade, não está estudando a Bíblia, você está estudando
um livro preparado pelo grupo que visita e só recomendando que você, como criança, abra a Bíblia para ler aquele texto. Ou mesmo você que está com um livro, peça à pessoa que está ensinando para abrir o texto bíblico para ser conhecido. E aí está que é preciso muito cuidado. Então, Mateus, capítulo 7, versículo 15 em diante, Jesus fez uma prevenção para nós todos, leitores da Bíblia. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então aí está a palavra do Senhor Jesus Cristo, mostrando a necessidade de sermos prudentes. E ele cita sede prudente como as serpentes, simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Então não se deixe enganar tão facilmente, mas que você tenha convicções e que possa poder fazer defesa da sua fé em Cristo Jesus.